Deus continua abençoando, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um, né? Acostemos um pouco para começar hoje, porque estava aqui com o irmão aqui no telefone e precisava conversar com ele. E eu atrasei um pouco, vocês perdoam aí, vocês esperar. Mas eu desejo para vocês, para cada um de vocês, a graça de Deus, cura, que o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, que Ele possa perdoar todos os nossos pecados, lavar o seu sangue, porque o sangue de Cristo apaga o pecado, né? E o sangue dos animais cobria. E cobrindo o pecado, Satanás ficava em cena, mas apagando, tira ele de cena. E o sangue de Cristo apaga o pecado. É a química, é a borracha que Deus trouxe para apagar o pecado. Uma vez que o pecado está apagado, ele é jogado no mar do esquecimento, que é o sangue de Cristo. Então, nós fica como está escrito no Romano 4:8. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Por falar de pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. E pecado é incredulidade. Fumar, beber, adulterar não é pecado. Pecado é incredulidade. Fumar, beber, adulterar é atributo do pecado. É o fruto do pecado. Como o amor tem fruto, o pecado também tem fruto. Incredulidade que é pecado. Jesus disse, do pecado porque não crê em mim. Do pecado porque não crê em mim. Então, pecar quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Aí o apóstolo Paulo disse, eu avanço para o alvo. E o pecado, ele é uma mancha terrível. Nós vemos que é tão terrível, irmão, que o irmão Bana prega a crueldade do pecado. Pega essa mensagem, a crueldade do pecado. Ele é cruel. O pecado é cruel. Ele é cruel. Veja bem, que uma mulher, uma irmã, ela procurava a sua cura. E ela foi nos médicos, nada de libertação. Foi nos pastores, oraram por ela, ungiram ela com óleo, nada de libertação. E ela era uma professora de escola dominical, de uma determinada denominação. Aí ela procurou o irmão Branham. Falou, irmão Branham, eu não me liberto desse mal que eu tenho, dessa depressão, eu não me liberto. Olha que eu já fui médico, já fui em pregadores, e eles oraram por mim, ungiram eu, mas eu não me liberto. O irmão Branham falou, mas você não vai ficar livre mesmo, irmã. Ela falou, por quê? Falou, porque você tem um pecado oculto. Você tem um pecado escondido. E esse pecado é o que está trazendo essa enfermidade para você. Aí ela falou, mas que pecado? Falou, quando seu marido estava na guerra, você traiu ele. Ela falou assim, mas isso aí, irmão. Ela gritou, oh meu Deus. Aí o irmão Brada disse assim, o homem era um homem alto de bigode, ele dirigia um carro assim. Vocês passaram numa linha de trem, o trem quase pega vocês. Ela falou, é verdade. Então você traiu o seu marido e isso aí tem trazido para você esse mal que está em você.
Enquanto você não acertar isso, esse problema não sai. Não adianta orar por você, não adianta ungir você com óleo, vai gastar galão de óleo, vai ficar careca de tanto pôr a mão na sua cabeça e você vai continuar com o problema. Vai continuar com o problema. Aí nós fala, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas sem acerto, só a oração não é suficiente. A oração, ela cura aqueles problemas que vêm na pessoa, que é naturais da vida. Mas quando vem através do pecado, só tem uma maneira de sarar, o acerto. O acerto. Jesus disse isso em São Mateus, capítulo 5. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai e acerta com ele enquanto está no caminho. No caminho é Jesus. Com o seu irmão, você vai e acerta com ele enquanto está no caminho, para que teu irmão não encerre você na prisão. E você não sai dali enquanto não pagar o último centavo. Acerta com o seu irmão. Aí ela falou por irmão Branham, mas eu já pedi perdão para Deus. O irmão Branham disse, mas você não pecou contra Deus. Então Deus não tem nada a ver com isso. Aí que está o problema. Que quem perdoa é só Deus. Quem perdoa é só Deus. Isso aí é ensinamento da Igreja Católica. Quem perdoa é só Deus. Não. Deus perdoa aquilo que você faz contra Ele. A incredulidade que tem contra Ele, Deus perdoa. Mas se você peca contra o seu próximo, você tem que acertar com ele. Jesus disse isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai e acerte com o seu irmão. Para que teu irmão não encerre você na prisão. Porque se você não acertar com ele, ele tem o direito de colocar você numa prisão. Colocar você numa cama de enfermidade. Colocar você num problema, numa miséria. Você deve para o seu irmão um perdão e não quer dar. Você deve um acerto com o seu irmão e não acerta. E vem Paulo, disse, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Porque o amor não tem jeito. O amor, nós sempre está devendo amor. Sempre nós devemos amor. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Agora você deve um perdão. Você deve para aquele irmão uma misericórdia. Você deve para aquele irmão um sorriso. Você deve para aquele irmão um abraço. Você deve para aquele irmão um acerto. Você deve um acerto. Aí a mulher falou para o irmão Branham, mas eu já pedi perdão para Deus. O irmão Branham falou assim, mas não é contra Deus que você pecou. Você pecou contra o seu marido. Você pecou contra o seu marido. E é para ele que você tem que pedir perdão. Aí ela falou, mas eu não posso. Porque ele larga de mim. E eu não posso, que ele larga de mim. Aí o irmão Branham falou assim, eu não posso fazer mais nada. E você me dá licença, que eu tenho outras pessoas para orar. Se você quiser sarar, só tem uma saída para você. Acertar com seu marido. E você me dá licença, que eu tenho outras pessoas para orar. Aí ela voltou no irmão Branham. Eu tenho que ir para o meu marido mesmo e falar assim, escuta aqui. O seu marido não trabalha numa firma
assim, 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 trabalha. Lá naquela firma que ele trabalha, o seu marido também está complicado com a moça do escritório. Ela falou, o quê? É, o seu marido também está complicado. Aí ela falou, mas meu marido não. Então vai lá e pergunta para ele. Eu estou falando que ele está, você disse que não, pergunta para ele. Aí ela foi falar com o marido dela. Falou o marido dela, olha, eu conversei. Olha, você está complicado aí, com a moça do escritório. Aí. Eu creio que era do escritório. O marido dela falou assim, você tem o Cormão Brana, né? Ela falou, sim, contei o Cormão Brana. E você, eu estou sim. E ela falou, e você, e quando você estava na guerra, eu também me compliquei. E eu estou doente, e só tem uma maneira de eu sarar. É com o seu perdão. Só tem uma maneira de eu sarar, é com o seu perdão. O seu perdão é o meu remédio. Seu perdão é o meu remédio. Aí ele falou assim, e eu te perdoo. E você perdoa eu também? Ela falou assim, eu perdoo. Ele era diácono da igreja e ela era professora da escola dominical. Os dois foi na igreja, renunciou o cargo de professor da escola dominical, ele renunciou o cargo de diácono e os dois passaram a viver junto, em paz, curado dali para frente. Só que eles tiveram que se acertar e renunciar os seus cargos da igreja. É sério. Muito mais sério do que nós pensamos. Muito mais sério do que nós pensamos. É sério. E aí, nós ofendemos o irmão, vai embora, nós fala palavra dura para a esposa, continua a vida normalmente, como que nada aconteceu. E aí a quarta dimensão, onde está as enfermidades, se o rádio vai buscar a voz lá, se a televisão vai buscar as imagens na quarta dimensão, a nossa vida também, sem acerto, vai buscar. E traz as enfermidades, porque toda enfermidade e pecado, Jesus levou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela sua pisadura nós fomos sarados. Então é coisa que Jesus realizou. Está consumado, ele falou. E ele levou tudo para a quarta dimensão. O Rite foi lá, trouxe 200.000 demônios guerreiros. O Ritter. Apocalipse 9. Lembrando diz que foi o Rite que trouxe os demônios guerreiros para a terra. O Rite, 200 milhões. Na Segunda Guerra Mundial. Demônio que estava preso lá na quarta dimensão. O Rite foi lá e trouxe. Porque lá no livro de Judas, na cartinha de Judas, aquela cartinha ali encostada com o livro de João ali, você vai encontrar que Judas está falando que Deus, ele guardou nas trevas os anjos caídos. Se Deus prendeu eles nas trevas, os anjos caídos, por que eles estão na terra? Porque alguém liberta ele. Jesus prendeu, mas alguém liberta ele. Liberta com o quê? Com incredulidade. Liberta com o quê? Com vida errada. Falta de acerto. Liberta Satanás. Na mensagem o absoluto, eu creio que é na mensagem o absoluto, o irmão Brana diz que ele viu uma serpente correndo atrás de um irmão. Parece que estava tendo uma linha de trem. Correndo atrás de um irmão, uma serpente.
O irmão Branham foi e tomou a dor do irmão, tomou o lugar do irmão. Foi lá, repreendeu a serpente. E a serpente se enrolou tudo. Aí Deus falou para o irmão Branham assim: você pode soltar ela e você pode liberar ela. É Satanás, você pode soltar ele, como você pode liberar ele. Aí o irmão Branham falou para Deus: e o que eu faço? Seja mais sincero. Foi a receita que o irmão Branham, Deus deu para o irmão Branham. Seja mais sincero. Se você for mais sincero, você pode amarrar o diabo, como você pode soltar ele. E nós, às vezes, soltamos Satanás da quarta dimensão. Nós liberamos as enfermidades da quarta dimensão. Porque o irmão Branham disse na mensagem: a fase presente do meu ministério. Parágrafo 21 em diante. O irmão Branham disse que câncer é doença da quarta dimensão. Seu câncer toda doença está na quarta dimensão, porque toda doença é demônio. A ciência dá nome, mas o nome é demônio. E se a doença está aqui, porque foram buscar na quarta dimensão, como a televisão vai buscar imagem lá, traz para cá. O rádio vai buscar voz e traz para cá. Então a pessoa também pode buscar lá na quarta dimensão enfermidade, buscar lá demônio e trazer para cá. E trazer para cá, como o Rite trouxe 200 milhões. Demônio que já foi vencido no Calvário e preso, vencido e preso na quarta dimensão. Mas vai lá e tira e traz de volta para cá. Deixa eu ler aqui na Escritura, irmão. Deixa eu dar uma lida aqui na Escritura para ter uma melhor afirmação nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro de Judas. Judas fica aqui pertinho de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Livro de Judas, aqui está. Ele está falando aqui assim. Ele está falando. Ele fala. Deixa eu ver aqui. Ele fala. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contamina a carne, e rejeita as denominações e o vitupério e as dignidades. Aí ele continua falando assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás, Miguel contendendo com Satanás. O anjo Miguel contendendo com Satanás. E disputava a respeito do corpo de Moisés. Moisés já tinha morrido. E Miguel estava levando o corpo de Moisés e Satanás queria para ele. Aí o irmão Branham disse: isso aqui acontece no Vale da Sombra da Morte. Porque o Vale da Sombra da Morte não é aqui. É depois que nós morremos, nós temos que passar no Vale da Sombra da Morte. É onde Moisés estava passando. Aonde Moisés estava passando. E ele disse aqui: e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usando pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende, o Senhor te repreende. Esse, porém, disse mal do que não sabeis. Eu sei que tem um lugar aqui que ele fala
que esses demônios, eles estão presos nas trevas. Deixa eu ver se ele fala aqui, aonde que ele fala que esses demônios estão presos nas trevas. Eu sei que ele fala aqui, na escuridão. Deixa eu ver aqui onde ele fala. E eu sei que ele fala aqui que eles estão encerrados na escuridão. Isso é a quarta dimensão. Mas as pessoas vão lá e libera ele, como o Hitler liberou. Olha aqui, olha o que ele diz aqui. Presta atenção. O verso 6. E ao anjo que não guardaram o seu principado, aqueles anjos que guerrou lá no céu. Apocalipse 12. O irmão Branham diz que caiu um bloco de anjo de lá. Eles viraram demônio. E aqueles anjos que não guardaram o seu principado, seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, que era o céu, reservou na escuridão da prisão eterna, até o juízo daquele grande dia. Eles estão na prisão. Então quem libertou eles? Se Jesus prendeu todo na prisão, quem libertou ele? Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E quem libertou eles? Que eles estão na terra. Como que eles voltaram aqui na terra? É vida sem acerto, é incredulidade. Como Deus falou com o irmão Branham, quando aquela serpente, o irmão Branham repreendeu ela se enrolou tudo e se tornou assim uma fumaça de cinza azul. E Deus falou com o irmão Branham: você pode prender ela, como você pode soltar. Aí o irmão Branham falou: o que eu faço para prender ela? Seja mais sincero. A sinceridade prende Satanás. Não é prender, é mandar ele de volta para o seu lugar da onde Jesus colocou ele. Aqui, lê aqui em Judas, que Deus encerrou eles na prisão eterna, até o dia do juízo. Essa palavra eterna aqui, ela é aplicada, quando se aplica a Satanás, é tempo. Porque não tem eternidade sem Deus. O único eterno é Deus. E essa palavra eterno aqui, ela se aplica, quando se trata de Satanás, é tempo. Por um tempo. Tempo, mas tempo. Eles estão no tempo. O que está na eternidade só é os eleitos que estão na eternidade. E a eternidade é Deus. Por que eles estão surdos? A pergunta é essa. Por quê? Leia comigo de novo, meu querido irmão e irmã. Leia comigo de novo. Abra sua Bíblia em Judas, no versículo 6. É encostado com o Apocalipse. Olha o versículo 6, porque não tem capítulo. É só o versículo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, principado é o princípio, principado é o céu, mas deixaram a sua própria habitação, foi o céu, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisão eterna até ao juízo do grande dia, até o trono branco, que eles vão ser julgados para receber a sentença, e do inferno serão jogados no lago de fogo.
E o lago de fogo é o Espírito Santo, que é o fogo. Deus é fogo consumidor. E tragado foi a morte na vitória. Como a cobra de Moisés tragou de Jane e Jamre, e Jesus foi simbolizado como uma serpente de bronze para engolir toda a perversão, todo o mal dentro desse fogo, que é esse batismo do Espírito Santo em fogo, que é a última obra que Deus vai fazer. É batizar a terra com fogo e todos os demônios e enfermidades serão queimados. Mas agora estão em prisão, mas são liberados. São liberados. O Hitler liberou 200 milhões de demônio guerreiro e demônio de enfermidade, demônio de adultério. As pessoas liberam. Tem demônio cego, tem demônio mudo, tem demônio mudo. Quando ele habita na pessoa, a pessoa fica muda. Que Jesus esforçava. E Jesus falava com eles, para eles sair. E a pessoa passava a ouvir. Que ele deixava as pessoas surdas. É ele. Deixava a pessoa cega. Cadê aquele cego que nasceu de nascença? Jesus disse que não era pecado nenhum que tinha feito ele nascer cego. Nem do pai dele, nem dele que é holocausto teofânico. Porque ele estava mostrando passado. Foi ele que pecou, seu pai. Isso é passado. Para ele nascer cego. Então ele tinha que ter uma vida no passado. Ele tinha sim, tudo nós tem, que é a vida teofânica. Que na teofania está o princípio da nossa vida. Porque nós começamos na teofania. Nós começamos na teofania. O Adão primeiro foi feito teofânico, Gênesis 1. O Adão carne foi feito em Gênesis 2, para lavrar a terra, numa segunda etapa. Aqui é a imagem animal. A imagem de Deus é em teofania, a imagem animal é no físico. E essa imagem animal que caiu. Não a imagem de Deus, a imagem animal. Aí Jesus teve que se tornar um cordeiro para tirar o pecado do homem. Tirar o pecado do homem animal, ele tem que se tornar, vem na forma do animal, de um cordeiro, para tirar o pecado do homem. Então a pessoa libera. Então Deus falou para a Mambrana, você pode prender Satanás, você pode soltar ele. Ele está nas tuas mãos. Ele está nas tuas mãos. Aí o Mambrana disse, o que eu faço para prender ele? Seja mais sincero. Tem que ser sincero, irmão. Se você não quer ir na igreja, fala, eu não quero ir. Em vez de arrumar desculpa, seja sincero, você amarra o diabo. Seja sincero. Porque a sua sinceridade amarra o diabo. É o marril que amarra o diabo, é ser sincero com a esposa, é ser sincero com as pessoas, é ser sincero com o pastor, é ser sincero com a igreja. Porque pessoa que não é sincera, ela tem o diabo surto na vida dela. Ela tem o diabo surto. Porque até o corpo de Moisés, depois de morto, ele queria. Ele queria o corpo de Moisés depois de morto. Porque Deus vai usar Moisés uma vez mais para os 144 mil. E Satanás queria impedir isso. Pegando o corpo de Moisés, Deus não podia usar para os 144 mil. E o anjo Miguel, que é o anjo guerreiro, é que Deus punhou para cuidar do corpo de Moisés. Falou assim, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende. Porque Moisés entrou em Canaã em teofania. Que ele foi visto no monte da transfiguração com Elias, mas em teofania.
teofania. Mas no físico, ele só entrou quando Jesus ressuscitou santo do Antigo Testamento. Aí que Moisés foi ressuscitado, todo santo do Antigo Testamento foi ressuscitado em São Mateus 27. A Bíblia é bem clara, fala, todos santos do Antigo Testamento, todos. Então, se é todos, Moisés também estava ali, porque o irmão Branham fazia 800 anos que ele estava sepultado e Deus ressuscitou. Moisés entrou em teofania, que ele foi visto no Monte da Transfiguração. Se a teofania nossa está no céu, nós também estamos. Ela é a principal, a teofania é a parte principal nossa, é a teofania. A parte principal nossa é a teofania, que é a imagem de Deus. Se ela não caiu, esse corpo pode cair, mas ela levanta ele. Porque Salomão disse, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, se o nosso corpo aqui cair, a teofania levanta ele, porque se um cai, o outro levanta. Aí Deus fez nós em duas partes, irmão. Deus fez nós na parte que eu meço com o sacrifício, só tem direito o humano. Só o humano pode mexer com o sacrifício. Só o humano. Você vê que os animais participavam do sacrifício, boi, cordeiro, mas não resolvia problema. Ele só apagava o pecado e não dava o espírito dele para o homem. E o homem voltava a pecar, não resolvia. O que resolveu o problema do pecado foi Jesus, que trouxe o sangue apagador do pecado, que é o mais do esquecimento. O sangue de Cristo é o mais do esquecimento, que é o cloro de Deus, isso, que quando pega uma tinta e aquela mancha desaparece. O irmão, é tão sério a coisa que quando o sacerdote Josué, porque tem um sacerdote Josué ali no livro de Zacarias, ele estava ministrando e Satanás estava no lado dele. Vê lá que Satanás estava no lado do sacerdote. E foi dado ordem para o sacerdote assim, troca essa roupa manchada de sangue. Troca a sua roupa que ela está manchada. Ele foi, trocou a roupa, Satanás foi embora. Satanás estava ao lado dele porque a roupa dele estava manchada. E às vezes a nossa roupa, nossas roupagens celestiais, está manchada. E se está manchada, Satanás rodeia nós por causa da mancha que está na nossa roupa. Como disse aqui, em Judas, eu quero ler aqui em Judas, aonde ele disse aqui assim, deixa eu ver aqui onde que Judas fala, detestais, ele fala assim, apiedai vós de algum, usando discernimento, e salvar algum do temor, e arrebatando-o do fogo, e odiando até a túnica manchada da carne. Túnica manchada da carne. Aí a túnica de Josué, sacerdote, estava manchada e Satanás não saía do seu redor. A hora que ele tirou a túnica, que ele põe uma sem mancha, Satanás foi embora. Às vezes nós tem mancha. E essa mancha segura Satanás ao nosso redor. Segura Satanás no casamento. Segura Satanás na igreja. Segura Satanás no lar. Segura Satanás no emprego. Segura Satanás na firma. Temos que trocar de túnica. Temos que jogar fora a nossa túnica e pegar a túnica de Jesus. Ela é uma túnica que tem sangue, vermelhada com o sangue de Cristo. O irmão Branham diz que ela teve uma pequena mancha de sangue de Cristo. Depois foi aumentando, até que aquela túnica ficou totalmente banhada com o sangue de Cristo. Como Adão, Deus pegou, matou o cordeiro, pegou a túnica do cordeiro e colocou sobre Adão e sobre Eva, e aí os dois saíram do jardim. Mas saíram do jardim,
agora com a túnica do Cordeiro. E nós temos que carregar a túnica do Cordeiro, porque ela está banhada com o sangue de Cristo. Aí Satanás não pode nem sequer rodear nós, porque ele detesta o sangue de Cristo, que é a química que acaba com as suas manchas, que acaba com o seu pecado. Mas Satanás, todos os demônios, toda a enfermidade, Deus tirou e colocou na quarta dimensão. Todos. Levado pelo bode emissário. Levado pelo bode emissário. E colocou todo na quarta dimensão. Mas as pessoas, a televisão, a ciência, ela arrumou um tubo, um metal, que ela entra na zona, na onda sonora da quarta dimensão e ela atrai para a televisão. Ela atrai para o rádio a voz. Todas as imagens, toda a voz que está na televisão, que está nos aparelhos eletrônicos, todo vem da quarta dimensão de sombra. Se a ciência traz imagem, voz da quarta dimensão, nós também podemos entrar lá, como Rita entrou e tirou 200 milhões de demônios, nós também podemos entrar lá e trazer enfermidade para a nossa vida, trazer demônio para a nossa vida. Nós temos que devolver. O irmão Branham pegou uma gripe e falou com Satanás: essa gripe é sua, Satanás. Jesus já liberou eu dela, é sua agora. Você é o dono dessa gripe. Satanás trouxe de volta para o irmão Branham, ele é teimoso. O irmão Branham tornou a falar com ele. É sua essa gripe, não é minha. Eu não tenho enfermidade. Eu fui sarado no Calvário. Pela sua pisadura fomos sarados. Essa enfermidade que eu tenho não é minha. Eu sou como a sonamita. Tudo vai bem comigo. Tudo vai bem. Mas seu filho está morto. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Eu não tenho enfermidade. Quem tem enfermidade é o diabo. A enfermidade é dele. Eu não tenho enfermidade. A pessoa fala: eu tenho uma dor de cabeça. Ah, eu tenho uma dor na perna. Você tem nada. Você está falando que é sua. Não é sua, não. Para de falar que é sua. Você tem uma dor de perna. Você tem. Ah, eu tenho. Você não tem nada. Você tem a vida eterna. Você tem Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem o céu. Foi isso que Deus deu para você. O irmão Branham prega a mensagem possuindo todas as coisas. Possuindo todas as coisas. Tudo de Deus é seu. Tudo do diabo não é seu. Então, irmão, a receita que o irmão Branham deu para o irmão Branham para amarrar o diabo foi essa: seja mais sincero. Temos que ser sinceros. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E aquela mulher, ela foi curada quando ela se acertou com seu marido. Ela foi curada. E o irmão Branham disse: você nunca será curada. Pode orar por você, pode ungir sua cabeça com óleo, porque ele já foi muitas vezes, e nada resolveu, e não vai resolver. Só tem uma maneira de você sarar. Ela falou que é acertar com seu marido. Que Deus te abençoe e que Deus dá para cada um de vocês a libertação, que dá para vocês uma boa semana e que dá para vocês ânimo. E não esqueça de adorar a Deus. Porque São João 4, Jesus disse: o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e verdade. E são os
tal que Deus procura para adorar. Deus está procurando adorador que adora Ele em espírito e em verdade. São os tais que Deus procura. Procura, Deus procurando. Porque está difícil achar adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer Espírito Santo. Em verdade quer dizer a palavra. Que adora a Deus no Espírito Santo e na palavra. Porque ele fala em outra palavra: em vão vocês me adoram, seguindo doutrina de homem. Todo que segue doutrina de homem adora a Deus em vão. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Todo vocês me adoram em vão. Vocês que seguem doutrina de homem. Porque o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito, que é Espírito Santo, e em verdade, que é a palavra. E nós temos essas duas coisas para ajudar nós a ser verdadeiro adorador. Nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. Se nós temos esses dois, nós somos verdadeiro adorador. Mas se nós somos seguidores de doutrina de homem, nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós vai na igreja em vão. Em vão. Em outro lugar, Jesus disse assim: a vossa tradição me anula. Anula o mandamento de Deus. A vossa tradição anula o mandamento de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus ajuda nós a não soltar demônio. Se ele já foi preso, por que nós temos que liberar? Se Jesus já prendeu eles até o dia do juízo, por que nós temos que ficar liberando o demônio? Nós temos que liberar a bênção, nós temos que liberar o céu. Nós temos que liberar o céu. Como o Santiago disse na sua carta: toda a verdadeira dádiva vem do céu para nós. E lá em Malaquias está escrito: eu abrirei a janela do céu e derramarei uma bênção tal que nela virá a maior abastança. Abrirei a janela do céu. E lá em Gênesis, creio que é não Gênesis, quando veio o dilúvio, está escrito: Deus abriu a comporta do céu e derramou a chuva. Então o céu tem comporta, o céu tem janela para Deus derramar bênção sobre nós. Então vamos buscar no céu, porque buscar nas quartas dimensões as coisas do diabo e trazer para nós. Vamos acertar a nossa vida. Se precisa de pedir perdão, vamos pedir. Se precisa de dar perdão para as pessoas, vamos dar. Às vezes aquela pessoa está enferma e ela não sara, enquanto você não perdoar ela. É o seu perdão que vai libertar ela. Então perdoa. O perdão, ele ajuda tanto você que perdoa, como a pessoa que precisa ser perdoada. Perdoa seu marido, perdoa sua esposa se precisa, perdoa seu filho, perdoa seu neto, perdoa seu vizinho, perdoa, vai liberando, você e a pessoa. O perdão é uma chave que liberta. Tanto a pessoa que precisa perdoar, quanto a pessoa que precisa ser perdoada. Ricamente. Que Deus te abençoe. E que Deus que dá para você a chave para aprender, para fechar a porta do inferno. E essa chave chama sinceridade. Sinceridade. Seja sincero, irmão. Você fala, seja sincero. Você não está indo na igreja, não é por causa de irmão, por causa de pastor, por causa de coronavírus, não. Você não está indo porque você não está sem unção de adorador. Você perdeu a unção de adorador. Você perdeu a unção de adorador. Porque para adorar a Deus tem que ter unção. E você perdeu a unção de adorador. Que Deus devolva para você essa unção de adorar a Deus. E adorar em espírito e verdade. Na palavra e no Espírito Santo. Tenha uma boa tarde. Tem pergunta aí? Tem. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual o significado daqueles que foram ressuscitados
logo após a morte de Jesus. Mateus 27, 52 e 53. Eles foram levados, irmão, por Jesus na 7ª dimensão. Eles foram levados para a 7ª dimensão. Eles não foram para a 6ª, porque a 6ª está no corpo celeste, está na teofania. Eles foram para a 7ª dimensão. O irmão Branham fala isso na mensagem a sepultamento, que ele falou: abrir portais eterno. Da portal é eterno, porque na 6ª dimensão ainda eles estão precisando do corpo glorificado, para depois ele entrar completo na eternidade. Mas abrir portais eterno. Aí perguntaram lá de dentro: abrir para quem? Aí a resposta veio: abrir para o Rei da Glória, abrir para o Rei da Glória. Eu esqueço as palavras que completam aqui. Aquele que é forte na batalha. O Rei da Glória. Aí foi quando o portal eterno foi aberto. Aí o Jesus entrou na frente com as 2 mãos erguidas, disse, mostrando a cicatriz para os anjos, e chegou no Pai e falou assim: Pai, aqui estão os teus filhos. Então, eles já foram para a 7ª dimensão. Eles já estão lá com Deus. Eles já foram para lá. Eles não foram para a 6ª, não. Porque a 6ª ainda não estão completos. Eles precisam ressuscitar. E eles já foram ressuscitados. Então, eles não vão ressuscitar 2 vezes. Porque a ressurreição agora é para o santo do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, Deus já encerrou tudo. Já levou tudo para cima. Está consumado, Jesus disse. Vamos para a próxima pergunta. O irmão Júlio Braz, ele pergunta: a mulher não deve parar as pontas do cabelo? Muito obrigado, pastor Joel. Ô irmão, parar a ponta do cabelo, isso daí precisa ver se o cabelo dela está doente. Porque como a perna fica doente, amputa, né? Por falar de amputar, o pastor Verbo foi amputado uma perna dele. Metade da perna do pastor Verbo, do Rio de Janeiro, foi amputado. Que Deus, pela sua misericórdia, dá para o pastor Verbo algo que compensa a perna dele que foi cortada. Deus faz isso, Deus completa as coisas. Deus não deve nada para ninguém. Mas se precisar, por uma doença, amputar um dedo, tem que amputar. Então, se o cabelo está doente e precisa cortar a ponta dele para ele sarar, aí tem que ir no médico. E o Mambrana disse que é bom ir em 3 médicos, não num só. Ir em 3 médicos, porque 3 é testemunha completa. Ela vai no 3 médicos, e os 3 médicos falam: seu cabelo está doente, precisa cortar a ponta para sarar. Aí ela corta, como amputar uma perna, mas se está doente. Mas se for por vaidade, não. Não. Porque tinha uma irmã que ela trabalhava nesse salão de beleza. E ela cortava o cabelo de irmã. Ela não era cristã. Ela cortava o cabelo de quem ia lá, das mulheres. E um dia ela teve uma visão, ela viu todos aqueles cabelos falando com ela: por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Os cabelos falando com ela: você não devia ter me cortado. Você não teria tirado eu do posto do meu dever. Então, seu cabelo está doente, é como no caso de uma perna, como no caso de um dedo, que tem que amputar para salvar. Então, seu cabelo está doente, aí corta a ponta. Mas aí tem que ter uma consulta de médico, uma aprovação médica, que o cabelo está doente
e tem que cortar a ponta dele para sarar. Ele abre assim em 2, 3, a ponta do cabelo abre. Quando ele abre, então ele não cresce mais, ele abre. Então aí ele está doente. E a ver ele não cresce mais também, e a irmã quer que ele cresce mais, ele não cresce porque ele está doente. Então, nesse caso, tem que cortar a ponta dele, podar a ponta dele para ele crescer. Mas o objetivo dela é que ele cresça mais. E ela quer que ele cresça mais. Então, ele não cresce mais porque está doente. Aí vai e corta a ponta dele. Mas aí já tem que ter ninguém vai lá amputar uma perna, amputar um braço, se não tiver uma confirmação médica. Para isso, a medicina está aí, Deus deixou ela aí. Então, se alguém vier falar, a irmã cortou a ponta do cabelo, irmão, estava doente o meu cabelo, e o médico mandou cortar a ponta do meu cabelo. Teve até uma irmã que ela estava com dor na coluna. Ela tinha muita dor na coluna porque o cabelo dela era grande, e o cabelo dela batia bem embaixo no pé dela. E era muito cabelo. E ela andava com a cabeça, com o corpo inclinado para trás. E a coluna dela doía muito. E ela foi no médico, o médico falou assim, essa dor na sua coluna, que a sua coluna está dobrando para trás, por causa do peso do cabelo. Por causa do peso do cabelo. Aí ou ela tem que embrulhar esse cabelo, fazer a rodia, né? Ou ela tem que cortar. Porque o cabelo está deixando ela doente. Então, irmão, o negócio é sério. O negócio não é assim de brincar. O negócio é sério. O negócio é sério. Agora, temos que ter sinceridade. Fazer as coisas com sinceridade. Não por desculpa, mas por sinceridade. É o que amarra o diabo. Nós vimos aí, como Deus falou para o irmão Breno, a maneira de você amarrar o diabo, que ele perguntou para Deus, o que eu faço para amarrar o diabo? Seja mais sincero. E o que está faltando é sinceridade. Agora, você fica em casa de culto jogando a culpa na costa do coronavírus? Jogando a culpa na costa do coronavírus? Coronavírus está em todo lugar, está no ar. Ele está no ar. O ar leva ele. Então você não respira ar. Ele está no ar. O que mais, Sindana? Tem mais a última pergunta aqui. O irmão Marcos Cardoso, ele pergunta: explique sobre a predestinação segundo a luz da mensagem. O que é predestinação? Predestinação é que Deus viu você antes da fundação do mundo. Deus viu você até o fim obedecer, né? Escreveu seu nome no livro da vida. Ele predestinou você baseado na sua sabedoria de onisciente e onipresente. É aquele que ele viu, sendo fiel até o fim, que ele colocou lá. Então não é que Deus escolheu um, rejeitou outro, como que Deus fazendo acepção de pessoa, porque em Atos dos Apóstolos está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz isso, escolhe um e rejeita outro. O problema está em quem Deus viu. Em quem Deus viu fiel até o fim. E esse ele escreveu seu nome no livro da vida. Esses são os predestinados. Porque Deus viu. Porque aquele que antes conheceu, olha bem o que o apóstolo Paulo disse, aquele que ele antes conheceu, antes da fundação do mundo, a esse ele justificou, a esse ele santificou, a esse ele glorificou. Glorificado já fala que está lá na eternidade. Aquele que de antes ele conheceu. Então está baseado no conhecimento de Deus. Agora, aquele que Deus viu que é joio, Deus não vai perder tempo. Deus viu obedecendo ele 1 ano, 2 anos, depois vai sair da igreja. Deus sabia que ele ia sair, então Deus não perdeu tempo. O irmão Brando disse, Deus não perde tempo. Ele não salva uma pessoa hoje para perder amanhã. Se ele vê que não vai perder amanhã, ele nem salva. Ele sabe que vai perder. Deus não perde tempo. Vamos para o espírito de oração então. Júlio Braz, pede oração ao seu lar, todos os irmãos que estão com dificuldades. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo,
e oração aos seus queridos irmãos da fé e ao seu pastor Verbo e à sua família. Joel William, seu favor, família de seu tio. Benedita Nito, seu favor e toda a sua família. Senhor Deus, Pai da eternidade, Senhor da glória, o Ritter liberou do inferno, da quarta dimensão, 200 milhões de demônio guerreiro. O Ritter rebelou e trouxe para a terra. E aí, desde então, formou uma guerra na terra, de filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, patrão contra empregado. Todos esses demônios de guerra foi o Ritter que soltou. E não deixa nós, Pai, ir lá na quarta dimensão buscar imagem, enfermidade, demônio. Nós temos uma dimensão boa para buscar as coisas. E essa é a sétima. Essa é a sétima, como a Umbrana disse. Por que você está atrás de coisa ruim dessa vida, de natureza ruim, sendo que no céu Deus tem um armário cheio de boas naturezas? Então ajuda nós a ir no céu buscar socorro, Pai, porque é de lá que vem o verdadeiro socorro. E dá para cada filho e filha do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.